Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou começar a partir de hoje a falar sobre alguns teólogos prediletos. Da minha parte, eu vou apresentar não apenas o Conner, mas também outros como Strong, Mannes, e a gente vai trabalhar de uma forma, sobretudo, fundamentada nas Escrituras, tecer comentário, inclusive, sobre tais obras, para que possa corroborar com o seu crescimento espiritual. O nosso desejo é que realmente haja uma dilatação da sua mente, porque a nossa mente precisa ser dilatada para abarcar todo o conhecimento da parte de Deus. Vamos falar então sobre essa doutrina cristã, que é algo essencial para todo crente em Jesus. O autor é este aqui, Walter Thomas Conner. Ele vai escrever esta obra dedicando a três outros mestres da teologia, o Calvin, Goodspeed, o Strong e o Mullins. Estes dois últimos têm material tanto em português quanto em espanhol. Para a gente ganhar tempo, porque o nosso objetivo é ir logo para a introdução nesse primeiro vídeo, vamos então apresentar a introdução da obra, porque vai falar sobre a natureza e a necessidade da doutrina cristã. Lembrando que eu não vou ficar traduzindo item por item, eu vou fazer apontamentos, destaques daquilo que o Corner menciona em sua obra que possa ser útil para a nossa vida. Quando a gente começa essa questão da introdução, a gente precisa salientar a importância dessa natureza e, sobretudo, a necessidade de ter uma doutrina cristã. Nós estamos vivendo num país chamado evangélico, onde as pessoas alegam ter a Bíblia como única regra de fé e prática, porém, a gente tem observado que muitos costumes, muitos comportamentos, quando não ensinos ou doutrinas, são criados na base de experiências que são diferentes uma das outras e não segundo aquele padrão estipulado pelo próprio Deus, que é a Bíblia Sagrada. Daí a importância de a gente trabalhar a doutrina cristã e salientar a necessidade de conhecer a natureza da doutrina cristã. Por isso se faz necessário o quê? A definição, conforme ele menciona aqui, bem como o propósito. Em relação à necessidade, é um outro aspecto que ele vai mencionar, a questão da exigência ou aquela demanda pela natureza do homem, o ensino destacado em um Novo Testamento, a vida cristã baseada na verdade, o conhecimento da verdade que é necessário para a proclamação do Evangelho, lembrando, o Evangelho de Deus, não o Evangelho segundo as igrejas batistas, não o Evangelho segundo a igreja metodista, muito menos o Evangelho segundo a igreja presbiteriana, tampouco o Evangelho segundo a Assembleia de Deus, mas sim o Evangelho de Deus. E vai mencionar ainda o conhecimento da verdade como sendo algo é, imprescindível para a defesa do Evangelho. E o capítulo, que é justamente a introdução, vai mostrar alguns pontos importantes e vai surgir algumas perguntas que ele faz. Qual é o caráter do estudo, por exemplo? E ele vai logo depois tratar sobre a natureza desse estudo. E ele vai começar a falar, então, sobre a definição. A doutrina cristã é justamente esse estudo que vai propor mostrar os ensinamentos da religião cristã. Observe que existem práticas no meio do chamado cristianismo, que é evangélico brasileiro, quando não mundial, que não tem fundamentação bíblica, quando não em práticas fora das escrituras. Daí a necessidade de organizar as doutrinas principais do cristianismo. Existem doutrinas que são essenciais, são baluartes do cristianismo. Sem elas, não tem como dar essa sustentação. Vou citar, por exemplo, a Trindade. Negar a Trindade é justamente abrir mão de um dos pilares da fé cristã.
Acontece que algumas pessoas negam a Trindade quando não por ignorância ou porque realmente tem uma interpretação equivocada. E ela recebe um ensino deturpado, apregoa como se fosse verdade e desmerece o que a Bíblia fala justamente sobre a Trindade. Você vai dizer assim, mas o termo Trindade não tem na Bíblia, correto? Da mesma forma que você não vai encontrar a escola bíblica dominical e muitas outras palavras que são conhecidas e utilizadas nos dias atuais. Mas o conceito bíblico de Trindade é existente e está inerente em um Novo Testamento, Testamento principalmente. Por isso, a gente tem que ter essas doutrinas organizadas, os ensinos de uma forma completa e sistemática, e as ideias são necessárias justamente para o entendimento da religião cristã. Tendo esta definição, a gente já pode tratar um pouquinho sobre o propósito. Porque o propósito do Tratado Cristão sobre a doutrina cristã não é primeiramente provar que o cristianismo é verdadeiro, pelo contrário, senão para demonstrar que os cristãos creem acerca de sua religião. Estou falando da religião cristã, não utilizando o termo religião de uma forma pejorativa, mas no sentido positivo da palavra. E quando a gente observa esta coisa, vamos lembrar que isto vai significar que vamos assumir um ponto de vista cristão e nos comprometermos a ter a nossa mente e voltada não apenas para a questão da natureza, mas sobre o significado do cristianismo. Nós vamos nos esforçar para descobrir e afirmar qual é o ponto de vista cristão com referência aos principais atos e fases do cristianismo. Por isso que se faz necessário também conhecer a história cristã. Algumas práticas, ensinos e até mesmo heresias dos dias atuais são cometidas porque as pessoas ignoram a história da igreja durante esses mais de 2000 anos. Outra coisa que a gente precisa salientar é uma interpretação que venha, vou dizer assim, contemplar a Bíblia toda, porque existe um ensino geral das Escrituras e, para tanto, a gente precisa naturalmente se esforçar. Agora, com relação à necessidade da doutrina cristã, muita gente, hoje em dia, tem pouca paciência com as coisas que são ensinadas nas classes, principalmente no tocante à questão religião. Há uma aversão ao termo religião. Algumas pessoas dizem que não são religiosos. Cá entre nós, como assim? A pessoa entrega ou devolve o dízimo. A pessoa vai na igreja, quer meio de semana ou o domingo, vou dizer assim, quer na parte da manhã, quando não na parte da noite. A pessoa faz a sua oração de forma habitual. A pessoa faz uma série de coisas e ela ainda diz que não é religiosa. Repito, o termo religião aqui é sempre no sentido positivo, não negativo da palavra. A ponto de, hoje em dia, algumas pessoas falarem assim: eu não sou religiosa, nada de religiosidade. Eu tenho espiritualidade. Aí já dá um outro conceito à espiritualidade, porque acha que é um termo mais pomposo, quando não charmoso. Porque dizer que a pessoa é religiosa pode ser atrelado a algumas práticas farisaicas, quer do Antigo quanto do Novo Testamento. Quando não, estão associados com algumas práticas de religiosos que cometeram erros e, por fim, atrocidades no decorrer do cristianismo. Mas acontece que a gente não precisa necessariamente ficar fazer uma distinção entre religiosidade ou religião, com isto, aquilo, outro. A gente pode se apropriar de uma forma positiva do termo, porque quando a gente vai para a palavra religião, no latim é religare, religar o homem com Deus. Logo, você foi religado com Deus através de Cristo Jesus. Tendo isto em mente, você caminha de uma forma mais tranquila.
A gente precisa deixar esse lado não amistoso e até mesmo hostil em relação à religião, porque a gente precisa entender que nós somos seres religiosos, sim. Nós temos comportamentos religiosos, as nossas atitudes são religiosas. E se você quer dar outro termo para estes comportamentos, atitude, pensar e agir, etc e tal, aí é por sua conta. Mas a gente não pode jogar um termo na lixeira só porque algumas pessoas o usam indevidamente ou de uma forma incorreta. Agora, a questão da verdade relacionada à religião, ela precisa ser salientada, porque a religião tem, às vezes, pouco poder motivador sem a crença doutrinal. Ela vai carecer de elementos da inteligência e sem a prática. Logo, quando eu penso em religião, no aspecto positivo, é alguém que tem uma crença, que ele já tem uma motivação e ele é incentivado, ele é estimulado, ele vai desenvolver a sua mente, envolver também o seu coração, vai ter uma vida prática e não uma vida, digamos assim, vazia, sem sabor, nada disto. É alguém que realmente compreende a essência do termo religião nesse bom sentido, até porque houve uma religação do homem com Deus. Isto porque o homem tinha dado as costas para Deus, mas através de Cristo Jesus ele é reconciliado. E agora a gente pode apresentar algumas questões relacionadas à natureza do homem e por que ele vai necessitar da doutrina. Bom, primeiro que tem a ver com o envolvimento da natureza do homem. Quando a religião ela vai ministrando em um só aspecto do homem, então a religião ela, ela vem a ser o quê? Unilateral, ou seja, vindo apenas de uma parte, quando não pervertida, e vai desenrolar em pessoas numa ação unilateral e pervertida. Agora, os homens não podem esperar exercer sua inteligência em todas as outras fases das atividades da vida e logo sufocar os seus intelectos, a sua mente, e quando eu falo aqui coração, eu estou também me referindo à mente, porque a mente, o coração, na verdade, não se refere a este órgão físico, mas aqui, a mente do ser humano. E é por isso que a gente precisa renovar a nossa mente, renovando a nossa mente diuturnamente. Os homens, eles pensam acerca da religião de uma forma negativa. Agora, acontece que a gente tem que passar a ver os aspectos positivos. Não pode, por exemplo, haver doutrina sem religião, porque ele fala que não pode existir a religião sem algum elemento da doutrina. Nesse sentido, quando um autor chamado Langston, Abel Langston, ele fala sobre a religião, ele vai dizer a religião é vida. Religião verdadeira é vida. O irmão de Jesus, Tiago, vai apresentar a verdadeira religião. E a face que ele faz é de uma forma positiva, não negativa. Agora, eu não sei por causa de que a gente só olha para a religião, via de regra, de maneira pessimista, com esse viés ruim ou negativo. De qualquer forma, o cristianismo do Novo Testamento vai marcar algumas ênfases do ensino. O ensino bíblico, fundamentado na palavra de Deus. Ele vai falar sobre a questão dos quatro evangelhos, que vai mostrar Jesus, inclusive, como mestre. Se Jesus é o mestre, nós devemos aprender com ele. Mas por que as pessoas aprendem tanto fora das Escrituras e não com o próprio Cristo Jesus? Porque as pessoas são tão ávidas a novas revelações, mas não têm o mesmo ímpeto
de debruçar sobre as páginas das Escrituras e ouvir de Jesus, através dos escritos, aquilo que Deus realmente deseja falar à mente e ao coração do ser humano. Porque muitas vezes nós caminhamos para fora das Escrituras num ritmo alucinado, quando deveríamos, de uma forma piedosa, cheio de devoção, nos debruçar diante da palavra de Deus e assimilar os preceitos bíblicos. Daí a gente pensa é, não apenas nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em vários livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, porque quando a gente fala sobre Antigo e Novo Testamento, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. Nós cremos desta forma porque somos cristãos. Mas nós não depositamos a nossa fé na Bíblia em si, mas sim em quem a Bíblia dá testemunho. E a Bíblia vai falar de quem? De Cristo Jesus. Vai revelar ou apresentar qual pessoa? A pessoa divina ou a pessoa de Deus. O que a gente tem a informação é de que a doutrina, na verdade, é essencial para o cristianismo, inclusive a partir da perspectiva do Novo Testamento. E não seria diferente para nós hoje. Acontece que algumas pessoas acham que doutrina hoje é um luxo, ou quando não, doutrina é desnecessário. Quem disse isso? Uma vez mais, chamo a atenção para a nossa igreja evangélica brasileira, que inventa um monte de coisas, práticas não fundamentadas nas escrituras, experiências alheias aos ensinos neotestamentários e ignora que todas as práticas e as coisas existentes no meandro evangélico que não tem fundamentação escriturística, por mais que tenha uma certa aparência de espiritualidade, revela justamente o contrário, porque há um vazio de Deus, porque não há o preenchimento da parte da palavra de Deus. A palavra de Deus deve habitar ricamente a nossa vida, permear as nossas relações humanas, modificar e moldar nossa mente, o nosso caráter, inclusive. A Bíblia Sagrada, ela precisa, porque é essencial como única regra de fé e conduta. Agora, o cristianismo do Novo Testamento era uma religião da verdade. E quando a gente pensa nesse mundo, tanto no contexto do nosso país, quando não mundial, onde são disseminadas muitas fake news, notícias falsas, e nós sabemos perfeitamente quem é o pai da mentira, e é inconcebível um crente em Jesus propalar mentiras, porque ele estará sendo um instrumento de Satanás. Ele não está sendo usado por Deus, ao contrário. Toda vez que um crente em Jesus usa uma mentira, ele não está no centro da vontade de Deus. Ele está se deixando ser usado, manipulado pelo pai da mentira. Mas nós devemos entender que nós somos guiados em toda a verdade. Agora tem uma coisa: Deus não nos arrasta à verdade. Ele não vai empurrar-nos até a verdade, mas ele vai orientar, guiar, através do Espírito de Deus que habita em nós, vai nos levar cada vez mais próximo, repito, da palavra de Deus e não para fora das Escrituras. Com isso, não de ouvir falar, mas convivendo com irmãos nossos que correm atrás de profecias, de revelações, de visões e etc e tal, mas não têm o mesmo apego e apreço pela palavra de Deus. Mesmo o Espírito Santo habitando nelas, não se deixam ser orientadas, conduzidas pelo próprio Espírito Santo para dentro das páginas das Escrituras, mas cada vez mais e mais se distanciam da Bíblia Sagrada. Mas em o Novo Testamento não era assim.
Havia uma ênfase da verdade. E Cristo falou que a palavra dele era a verdade. E a gente pode ser também santificado na palavra, além de contar com a atuação e presença do Espírito Santo que vai produzir o que nós chamamos de um processo de santificação. A santificação compreende não apenas fazer algumas coisas boas, mas deixar de fazer aquelas coisas que são perniciosas ou nocivas. E o cristianismo sempre deve ser, de alguma forma, uma instituição, um meandro, não instituição, mas um meandro, onde as pessoas venham, reclamar e conclamar sempre a verdade, apelar as pessoas para falarem a verdade, jamais a mentira. Se o cristianismo não é uma forma de verdade, então os cristãos têm sido sempre enganados em relação à natureza da religião. Porque quando se fala na religião verdadeira, na religião, essencialmente falando, ela contém toda verdade. E tudo aquilo que não proceder desta verdade, que certamente toda verdade procede de Deus, e toda inverdade ou mentira, sabemos que tem uma procedência maligna do diabo, a gente precisa então fazer essa distinção. Paulo nos disse que nós deveríamos pregar o evangelho, mas como é que a gente vai pregar o evangelho? Porque como é que a gente vai conceber isto? Primeiro que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Mas ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e, não obstante, ele ressuscitou. Ele ressuscitou entre os mortos, conforme as Escrituras. O evangelho consiste em certos atos, mas não somente em atos, senão também em significado desses atos, desses eventos, que são altamente significativos e vai levar à conclusão da importância do evangelho da verdade. De um cristianismo que não vai consistir em atos incompreensíveis, nem de mero sentimento, não é baseado nas emoções. Aliás, as nossas experiências, as nossas ações, nossos comportamentos não, e decisões, escolhas não precisam e não podem ser feitas com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que são enganosos. Tem um livro do Dr. Dobson que tem como título Emoções, é, podemos confiar nelas? A resposta é um sonoro não. Agora, nós podemos confiar, sem dúvida alguma, na palavra de Deus. É necessário um conhecimento da verdade na vida cristã, porque a vida cristã é uma vida de fé, justamente. A gente precisa ter um ato de fé. A fé é depositada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós andamos não pelo que vemos, por vistas, mas por fé. E ainda mais, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E a gente precisa reconhecer a verdade no ato da confiança baseada nesse conhecimento bíblico ou escriturístico. A gente precisa se basear sempre nesse evangelho que tem uma palavra realmente de Deus. Agora, quando a gente vai caminhar, por exemplo, para o conhecimento da verdade, é necessário para o quê? Propagar o evangelho. Isso aí. Propagar, anunciar o evangelho. Existem pessoas que têm múltiplos conhecimentos. Graças a Deus por isso. Conhecimentos gerais são importantes. Porém, o conhecimento imprescindível para todo crente é o das Escrituras Sagradas devidamente interpretada. Por quê? Algumas vezes, quando não muitas, vai depender de caso para caso. As pessoas têm até mesmo decorado dezenas e dezenas de versículos. Conhece até os textos de cor e salteado, mas não consegue entender perfeitamente o que está sendo dito pela palavra de Deus. Ele deturpa o texto, ele vai então distorcer aquilo que está sendo dito.
Quando não, ele adultera a palavra de Deus. Ele torce o texto para tentar legitimar uma experiência pessoal, por mais maravilhosa que pareça ser, e de fato é, porém não tem realmente fundamentação escriturística, porque não passa pelo crivo da palavra de Deus. É por isso que a gente precisa entender que o, o cristianismo, e esse, quando eu falo esse cristianismo, eu estou falando tudo esse que vai abarcar o conhecimento dessa verdade, é necessário para quê? Para anunciar o evangelho de Deus. Porque aquele que anuncia o evangelho deve, consequentemente, ter um alcance inteligente do significado do evangelho e deve estar, plenamente capaz de dar uma informação, inteligente acerca da mesma, ou do mesmo evangelho. A gente precisa conhecer o Evangelho, a gente necessita da razão, inclusive, da nossa fé. Um conhecimento, meus irmãos, da verdade é necessário para a defesa do Evangelho. Algumas vezes o Evangelho deve ser defendido, mas não pode, eh, mas não se pode defender aquilo que não tem significado algum. Se o Evangelho não tem valor para você, se você não quer se apropriar do Evangelho para encarnar o Evangelho de Deus, quando não só quer o Evangelho de Deus para se valer dele, no sentido de tirar proveito, porque tem pessoas que não querem, vou dizer assim, a verdade evangélica. Quando eu falo verdade evangélica, no sentido do Evangelho de Deus. Ela quer, como no self-service, se apropriar de algumas coisas e fazer escolhas. Eu quero isto aqui não quero, daqui eu gosto, daqui não é bom para mim, e assim por diante. Mas se a gente não ter esse verdadeiro significado, porque uma religião sem doutrina seria uma religião sem significado, e tal religião não poderia nem ser anunciada, isto é, propagada, muito menos defendida. E quando a gente vai para o Novo Testamento, especialmente na última parte, vamos encontrar Paulo e outros mais defendendo vigorosamente o Evangelho contra aqueles que negavam e pervertiam o Evangelho. Agora, a gente está num cenário onde não se fala nada sobre heresias, sobre erros doutrinários, sobre doutrinas errôneas, sobre ventos de doutrinas, por exemplo. E quando alguém se levanta e fala sobre estas coisas, as pessoas que falam contra os falsos profetas, os falsos mestres, por sua vez, os falsos ensinos, falsos comportamentos, falsas condutas que não têm realmente um filtro escriturístico, que não passa realmente pelo crivo, tais pessoas são tidas como animosas, cheias de animosidade, acha que é um recalque. Ora, se fosse assim, o próprio Jesus Cristo não ia falar sobre, ia advertir os seus discípulos sobre os falsos profetas. O apóstolo Paulo bate forte contra alguns ensinos errôneos, deturpados. Pedro vai falar de uma forma enérgica contra os falsos ensinos e falsos profetas. Judas, aquela carta, aquela epístola, um pouquinho antes do Apocalipse, vai mencionar justamente os falsos ensinos e o dano que eles causam na igreja de Cristo Jesus. De modo que é necessário, sim, ter esse elemento doutrinário dentro, no cristianismo. Não é algo desnecessário. A gente precisa dar uma ênfase sobre o lugar da doutrina. E dentro do cristianismo, onde Cristo de fato impera, reina, vai sempre haver lugar para uma doutrina cristã. Todo o Novo Testamento vai mencionar a necessidade de se ouvir a palavra de Deus. A questão é, você está disposto, está sempre atento para ouvir a voz de Deus ou a voz de pessoas as mais variadas, intituladas como apóstolos,
bispos, quando não profetas, pessoas que se valem de alguns títulos para se estabelecer dentro de um arraial, colocando-se como se fosse um guru religioso, alguém que tem uma relação direta com Deus, altamente especial, e fazendo com que as pessoas venham sempre, eu vou dizer, ouvir as coisas a partir dele, não necessariamente a partir da Bíblia Sagrada. Aí a necessidade, meus irmãos, da gente, então, trabalhar esses aspectos relacionados à natureza da doutrina cristã, tanto a natureza quanto o propósito. E, para tanto, a gente viu que foi necessário fazer uma definição. Este é o primeiro vídeo, conforme foi apresentado aqui, do capítulo 1, que fala sobre a introdução das coisas mencionadas, e a gente vai tratar de mais vídeos sempre a partir desta obra, a qual eu tenho em mãos. Quando falo em mãos, na verdade, tenho em tela, tenho na forma de PDF para poder, de alguma maneira, nos ajudar a compreender cada vez mais e mais, não apenas a Bíblia em si, mas o próprio Deus da Bíblia. Deus o abençoe rica e abundantemente, porque certamente é o desejo do meu coração, é também a minha oração.